Olá, alunos do sexto ano. Eu sou o professor Alan Simas, de Geografia. Estou aqui para apresentar mais uma videoaula para vocês. A videoaula de hoje é a número 53 e a última do segundo trimestre. E é um simuladinho de geografia que nós chamamos, né? Que é uma espécie de AE para vocês fazerem um simulado da segunda E, na mesma formatação. É claro que nós temos aqui questões diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Então, vai ajudar muito, porque quando vocês forem realizar a E, vocês não vão ser surpreendidos pela formatação, vocês já vão estar habituados, porque estamos vendo aqui um simuladinho no mesmo formato que a E vai aparecer para vocês, ok? Então é muito importante, porque nesse simulado a gente contempla os conteúdos que realmente vão ser cobrados na E, tá certo? Vamos lá então? Primeira questão: as placas tectônicas são blocos formados pela crosta terrestre, que se movimentam conforme a dinâmica interna do nosso planeta. O movimento ocasionado pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana, vejam só, aqui ó, você tem a placa de Nazca, está aqui, e a placa Sul-Americana. Elas se chocaram, né? Porque você tem dois tipos de encontros de placas. O encontro onde elas se chocam, que é chamado de convergente, e quando elas se afastam, que é divergente. Nesse caso aqui é convergente. Então, o movimento ocasionado pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana ocasionou o surgimento do continente sul-americano, da Cordilheira dos Andes, da Cordilheira do Himalaia ou do Grand Canyon. É evidente que o encontro dessas duas placas ocasionou o surgimento da Cordilheira dos Andes, ok? Vamos em frente? Questão 2. O termo tectonismo está atrelado à dinâmica das placas tectônicas. Ele se refere à movimentação interna sob a litosfera que modifica a superfície terrestre, ação da erosão química e física das rochas de origem sedimentar, formação das rochas metamórficas que sofrem influência do intemperismo e a atuação dos agentes internos e externos do relevo que atuam na paisagem. Então vejam que o termo tectonismo ele está atrelado à dinâmica das placas tectônicas. Ele se refere à movimentação interna sob a litosfera que modifica a superfície terrestre. Ou seja, o movimento do magma no interior da Terra é que provoca a movimentação das placas, e essa movimentação é chamada de tectonismo, ok? Vamos em frente? Questão 3. O tectonismo está relacionado à ocorrência de diversos eventos naturais. Entre as alternativas, ou seja, essas que estão aqui, qual apresenta um fenômeno derivado da atividade tectônica? Movimentação das correntes marítimas. Letra B, processo de intemperismo biológico, ocorrência de furacões ou formação de falhas geológicas. Vamos ver então? Formação de falhas geológicas. O que é uma falha geológica? É quando se forma entre duas placas tectônicas que se afastam uma depressão entre elas. Isso é chamado de falha geológica. Uma das mais conhecidas do mundo é a falha de San Andreas ou de Santo André, lá na Califórnia, né? É uma falha geológica extremamente conhecida e muito estudada. Ok? Vamos em frente. Questão 4. O Brasil não apresenta eventos sísmicos de grande escala, como terremotos de elevada magnitude, assim como vulcões ativos. Esse cenário ele é dado em razão da
ausência de formações de relevo com elevada altitude e estabilidade, ocorrência do fenômeno de intemperismo no relevo do território nacional, formação de bacias sedimentares por meio da ação do processo de erosão, ou localização do território brasileiro no meio da placa sul-americana. Então vamos ver aqui. A resposta é letra D. O Brasil não apresenta eventos sísmicos de grande escala, como terremotos, por exemplo, porque ele está localizado no meio da placa sul-americana. E os vulcões ocorrem nas áreas de encontro de placas tectônicas. Como o Brasil está no meio da placa sul-americana, ele não sofre a ação desses eventos, como terremotos e vulcões. Ok? Vamos em frente? Item 5. Em qual placa tectônica está localizado o território brasileiro? Essa é de graça, né? Porque ele está localizado na placa do Pacífico, ele está localizado na placa africana, ele está localizado na placa sul-americana, ele está localizado na placa de Nazca. É evidente que ele está na placa tectônica sul-americana, ok? Vamos em frente. 6. As rochas que se originam do resfriamento e solidificação do magma são denominadas de... Então, aquelas rochas que se originam diretamente do magma em função do seu resfriamento e a sua posterior solidificação. Elas são rochas sedimentares, rochas magmáticas, rochas metamórficas ou rochas de quartzo. O próprio nome aqui já é sugestivo para a gente achar a resposta certa, né? Rochas que se originam do resfriamento e solidificação do magma. São as rochas magmáticas. Está vendo aqui, ó? Solidificação do magma, rochas magmáticas. Vamos em frente? A respeito das rochas metamórficas, podemos dizer que a palavra metamórfica vem de metamorfose, ou seja, transformação. Ou seja, as rochas metamórficas resultam da transformação de um tipo de rocha em outro tipo, em função da ação dos elementos da natureza. Então, a respeito das rochas metamórficas, podemos dizer que são rochas que sofrem um processo de transformação a partir da alteração de temperatura e pressão. São rochas que se solidificam ao entrar em contato com o ar mais frio da superfície, pois são provenientes de erupções vulcânicas. São rochas originadas a partir da decomposição e sedimentação de outras rochas? Ou são rochas que são originadas de fósseis animais e vegetais, dando origem ao petróleo e carvão mineral? É evidente que a resposta é a letra A. Rochas metamórficas são rochas que sofrem um processo de transformação a partir de alterações de temperatura e pressão que elas sofrem, né? Pela presença dos agentes da natureza. Ok? Então, letra A, rochas metamórficas. Continuando. Item 8. Verifique a figura a seguir. Essa figura aqui, ó. Essa figura aqui. Identifique as camadas da Terra que ela representa. E, na sequência, identifique qual das alternativas traz a associação correta dessas camadas. Então, vamos ver. Letra A. 1 é o núcleo interno. 2 é o núcleo externo. 3 é o manto e 4 a crosta. Ok? Então você vai ter que identificar o que o 1, o 2 e o 3 representam. Então tem que colocar na sequência correta. Então vamos ver a resposta? Letra B. O 1 é o núcleo interno, o 2 é o manto, o 3 é o núcleo externo e 4 é a crosta terrestre, ok? Crosta ou litosfera. Então vejam que não tem dificuldade nenhuma em você achar a resposta correta da sequência das camadas da Terra, olhando aqui na figura
para onde aponta a seta de cada número aqui, ok? Vamos em frente. 9. Observe o mapa abaixo e responda. Por que no Brasil não existe vulcões ou terremotos de grande magnitude? Anteriormente, lá numa outra questão que a gente já viu, a gente fala disso, né? Então, por que no Brasil não existem vulcões ou terremotos de grande magnitude? Isso está relacionado à posição do Brasil na placa tectônica sul-americana. Então, qual seria a resposta? Porque o Brasil está localizado no meio da placa tectônica sul-americana, o que dá uma estabilidade tectônica. Por quê? Vulcões e terremotos, eles ocorrem no encontro de placas. Como o Brasil está longe do encontro, ele está no centro da placa, nós não temos aqui a ocorrência de vulcões e terremotos de grande magnitude, ok? Vulcão de jeito nenhum, e terremotos, pequenos tremores de terra no Brasil, não são ocasionados por tectonismo, eles são ocasionados por acomodação interna das camadas de rocha, acomodação de sedimentos internos das rochas. Nunca é de grande magnitude, ok? Vamos então para a número 10. Ainda é a 9 ainda. Letra B. Explique o sentido das setas observadas do desenho acima. Está vendo que nós temos setas que uma vai para um lado e outra vai para outro, uma vai para um lado e outra vai para outro. Tem outras que elas vão uma na direção da outra, uma na direção da outra. Então, o sentido das setas observadas no desenho acima apresentam os movimentos convergente e divergente, onde os convergentes as placas se chocam e nos divergentes elas se afastam. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A placa sul-americana e a placa africana, elas são divergentes, porque elas estão se afastando gradativamente uma da outra, ok? Agora aqui, a placa sul-americana e a placa de Nazca, elas estão convergindo uma em direção à outra, elas estão se chocando, né? Elas se pressionam uma contra a outra. Então, o desenho acima apresenta os movimentos convergente e divergente. Convergente é quando as placas se chocam e divergente é quando elas se afastam, ok? Vamos em frente? Questão 10. Quando falamos em tempo geológico, referimos-nos a uma escala de tempo que costuma ser medida nos milhões ou até bilhões de anos, tal a classificação das eras geológicas e seus respectivos períodos. Já quando falamos em tempo histórico, incluindo aí a pré-história, referimos-nos ao período de surgimento da humanidade, o que corresponde ao uso de medidas de dezenas, centenas e até milhares de anos. O que a gente quer dizer com esse texto aqui? Que o tempo geológico ele é muito mais prolongado, né? O tempo geológico, para você ter uma ideia, a Terra surgiu há 4 bilhões e meio de anos atrás e de lá para cá ela vem sofrendo um processo de evolução geológica. Então, as eras geológicas, elas demoram milhões de anos, elas são contadas em milhões de anos. Já o tempo histórico, que se refere ao surgimento da humanidade e à evolução dela, ele é muito mais rápido, né? Uma fase histórica para outra, elas são apenas milhares de anos, né? Então, o tempo histórico ele se manifesta de forma rápida, enquanto o tempo geológico se manifesta de forma muito lenta, ok? Então vamos ver aqui, ó. Faça a relação entre as imagens e tipo de tempo, sendo que para geológico você coloca G e histórico H. A origem do sistema solar, ela é um fenômeno geológico, né? Geológico. A origem do sistema solar é o tempo geológico. O desenvolvimento da escrita, ele é um fenômeno histórico, então você põe H. O desenvolvimento do trabalho humano, a evolução do trabalho, desde o homem usando instrumentos de pedra até chegar ao uso dos metais
e passando pela fase industrial até chegar à era do computador. Então, o desenvolvimento do trabalho humano, o desenvolvimento do trabalho, né, ele é histórico. E a deriva continental, que fala sobre a evolução dos continentes. Nós tínhamos um continente único, né, a Pangeia, há cerca de 180 milhões de anos. Depois, a Pangeia se dividiu em dois, Laurásia e Gondwana. E o mundo moderno, com todos os continentes que nós conhecemos. Então, é um processo de evolução geológica. Então, a letra aqui é a letra G, ok? Então, esse tipo de questão, ele exige muito cuidado e atenção da sua parte. Embora seja simples, seja fácil, você tem que entender o que o comando da questão está pedindo para você fazer, ok? Vamos em frente, então, continuando o nosso simuladinho. Questão 11. O intemperismo é o processo de transformação das rochas. As rochas se desgastam com o tempo. E os elementos que provocam o desgaste da rocha são chamados de elementos do intemperismo. Vamos em frente? O que eu posso desejar a vocês agora é que vocês façam um bom estudo para se preparar de forma correta para a nossa AE, ok? Vejam que não tem nada de difícil nesse conteúdo do segundo trimestre. É apenas você fazer um estudo e prestando atenção particularmente nos nossos exercícios que foram realizados ao longo desse trimestre e na aula de hoje, o simuladinho, né, que ela é uma espécie de AE com outras questões, mas sobre os mesmos conteúdos. Então, depois desse simuladinho aqui, eu acho que vocês estão extremamente bem preparados para a realização da segunda E. Nós não temos mais para onde ir, visto que a nossa revisão foi concluída. Bons estudos e boa E para vocês.